Muito bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht e classificou a prisão de Lula como uma armação. Nós te contamos no início dessa edição. Na decisão, o ministro escreve o seguinte, abre aspas, pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até poder-se-á chamar de um dos maiores erros jurídicos da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, fecha aspas. Em sua decisão, Toffoli também manda órgãos como a Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Nacional de Justiça apurarem a responsabilidade de agentes públicos envolvidos na celebração do acordo de leniência. Conforme o magistrado, há indícios de que as tratativas envolveram colaboração informal com autoridades estrangeiras à margem dos canais oficiais. Vamos ao debate, então. Estão comigo, como sempre, nesse primeiro bloco, José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Boa tarde, bem-vindos os dois. Hoje eu começo com o Caio, né? Juridicamente, vocês consideram que foi uma armação contra Lula, Caio? Claro que não, né, Lu? Muito boa tarde, Zé Eduardo, boa tarde à nossa audiência. Eu queria começar fazendo, na verdade, um alerta aí à nossa audiência para que ela filtrasse a notícia e, inclusive, o entusiasmo de certos setores da imprensa ao repercuti-la, né? Quando a gente fala sobre raciocínio lógico, a gente tem as falácias, né? E tem falácias que aí, pelo seu uso excessivo, elas são consagradas, inclusive algumas em expressões latinas. Uma dessas falácias é a falácia do apelo à autoridade, né? Então, é o que se chama aí de argumento magister dixit, né? O que o mestre disse. Então, esse é o alerta, para a gente não tomar como verdade uma afirmação com potencial de ser falsa só porque ela foi proferida por uma autoridade pública. E nesse mesmo sentido, né, a lição valiosa da Margaret Thatcher, né, ex-premier britânica, que ela diz o seguinte: ser democrático não é suficiente. A maioria, ou o sistema, ou as elites, ou mesmo as instituições, ninguém tem o poder de transformar o que está errado em certo. Para serem consideradas verdadeiramente livres, os povos, os países devem ter um profundo amor pela liberdade e um respeito permanente pelo Estado de Direito. Fecha aspas. Por que eu disse isso? Porque agora essa notícia está sendo repercutida. Mas se nós quiséssemos aí usar falas, decisões, votos de outros ministros para defender o ponto diametralmente oposto, nós também conseguiríamos. Eu sempre cito aqui que o ministro Gilmar Mendes, lá pelos idos de 2015 e 2016, em entrevista ao Jornal Nacional, disse que o método de governança do PT era um método de governança corrupta. Ele se referiu ao governo petista como uma cleptocracia. Ele disse que o PT teria ilegalmente se abastecido de fundos fruto de corrupção para se perpetuar no poder até a década de 2030. Da mesma forma, o ministro Marco Aurélio Mello disse que jamais poderia votar em um candidato, se referindo a Lula da Silva, que foi condenado por crimes contra o erário público e vocalizou que Lula não foi absolvido pelo STF. E, principalmente, agora endereçando a frase, né, do ministro Dias Toffoli. Ele se referiu à Lava Jato como um dos maiores erros judiciários da história do país, como se tudo fosse uma grande conspiração, como se os cofres públicos tivessem recuperado mais de 10 bilhões de reais a partir de uma fantasia, como se os empresários mais poderosos do país, tivessem confessado crimes por causa de uma construção imaginária. Isso é tão risível, é tão absurdo, que eu cito aqui uma aspas do ministro Luiz Roberto Barroso. Uma conspiração que precisaria de um juiz, 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e de 5 ministros do Tribunal Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça,
E ele dá risada, ele diz o seguinte: erro eu já vi muito, mas essa teoria conspiratória eu não identificaria. É natural. Então, assim, o que está sendo construído é uma grande narrativa e é uma pena ver o estado das coisas e a gente vê um movimento legítimo de combate à corrupção ser varrido para debaixo do tapete, isentando corruptos e corruptores. Muito bem, Zé Eduardo, juridicamente você considera que foi uma armação contra Lula? Boa tarde, Luciana, boa tarde. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, já falo isso há algum tempo e acho que é muito importante entender o contexto das coisas, né? A vida ela é uma sucessão de fatos. Os fatos não param. Aliás, se os fatos parassem, talvez na Universidade de Salamanca nós estaríamos ainda dizendo que o mundo não é redondo, porque os sábios disseram isto, não é? Aqueles sábios, se estivessem vivos hoje, seguramente diziam, puxa, estávamos enganados. É o que acontece exatamente hoje, no momento em que tudo vem à tona. E por que tudo vem à tona dessa forma? Como é que funcionam os processos? As investigações, elas são feitas por promotores, por juiz em primeira instância. Eles coletam as provas. Os magistrados que apreciam a partir daí o que aconteceu, não coletaram as provas. As provas foram coletadas. Se eventualmente o magistrado, o promotor, combinam artimanhas, usam estratégias absolutamente abusivas, distorcendo as provas coletadas, o que o juiz recebe depois é um conjunto de provas desvirtuadas. Assim funciona o processo. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal não coletaram as provas. Eles beberam nas águas do processo que foram canalizadas pela Lava Jato. Eis que o tempo passa, como passou para os sábios de Salamanca. E hoje eu não posso invocar o passado. E esses magistrados hoje percebem que eles beberam numa água contaminada. Uma das provas mais contundentes disso foram as mensagens que efetivamente foram coletadas pelo hacker. Se dirá, mas são provas ilegais. Sim, são provas ilegais para condenar, mas não para absolver, não para perceber que tudo se casava numa armação impressionante, em que o promotor sugeria provas testemunhais, o juiz sugeria provas testemunhais para o promotor, combinavam jogos, combinavam artimanhas. Você vai prender hoje? Não, prende amanhã. Será que ele vai delatar? Eu não tive a oportunidade de ler ainda a decisão do ministro Toffoli, são mais de 100 páginas, mas eu a folheei. E ali tem diálogos impressionantes, com absoluta dimensão de veracidade, travados pelas autoridades da Lava Jato. Seguramente, quando o ministro Gilmar Mendes falou no passado, quando o ministro Toffoli falou no passado, quando o Celso de Mello falou no passado, eles estavam como sábios de Salamanca, vendo os dados que eles tinham naquele momento. E hoje, tendo a coragem, a hombridade de poder perceber que a vida revelou fatos, eles mudaram de opinião. Então eu não posso mais me valer da opinião do passado quando alguém muda para o presente a sua opinião. E a opinião hoje, absolutamente atestada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Dias Toffoli, que foi um ministro muito duro em decisões contra o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve um erro. Aliás, só erra quem no passado tinha uma visão falsa. E hoje se diz, aquela visão se desfez por tudo que lá existe. Então, portanto, eu acredito que a verdade vem à tona. Não adianta eu continuar defendendo que a Terra não é redonda, porque os fatos efetivamente estão colocados à luz do sol. E a situação dos membros da Lava Jato ficou extremamente complicada, como vem a cada dia ficando, quanto mais se apura o que fizeram. Vou pegar daí para fazer a pergunta para o Caio. Essa decisão pode ser considerada, Caio, uma pá de cal sobre a Operação Lava Jato, que já vinha sofrendo com os desgastes ao longo dos últimos anos? Olha, ela certamente é um golpe muito duro contra o combate à corrupção. É interessante ouvir o Zé falar que a verdade veio à tona e comparar a maior corrupção da história desse país com certezas básicas científicas. Né? Então, quer dizer então que quem acredita que a Terra é redonda também tem que acreditar na inocência do Lula? E aqui eu falo inocência no conceito amplo, o conceito do dicionário, Zé. Inocente é quem não cometeu crime, não quem teve ação penal anulada. E falando inclusive sobre provas desvirtuadas, a única prova desvirtuada no âmbito da Lava Jato, essas sim foram as mensagens ilegalmente, criminosamente hackeadas, que serviram aí pelo menos de caldo de cultura para ensejar
verdadeiras arbitrariedades que não absolveram Lula. Lula nunca foi absolvido, não foi examinado o mérito da questão. E sabe por quê? Porque o exame das provas se encerra na segunda instância. Portanto, havia certeza jurídica. Lula cometeu sim crime de corrupção. Lula cometeu sim crime de lavagem de capitais. Isso é decisão judicial. Agora, depois essas ações penais foram anuladas, com base em alegados vícios processuais. Mas não houve absolvição, ao contrário do que é proferido. Eu queria lembrar também, falando assim, o ministro Dias Toffoli, vamos pegar um pouquinho o contexto de quem é o ministro Dias Toffoli, e aqui, obviamente, já para me isentar, vou usar aqui as palavras de editorial do Estado de São Paulo. Aspas. O curto caminho que o advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli, trilhou desde o início da sua carreira até chegar ao Supremo Tribunal Federal, esteve sempre ligado ao PT, em especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ex-ministro José Dirceu, ambos condenados por corrupção. No caso José Dirceu, as ações não foram anuladas. Integrante da tropa de choque do PT na oposição, era um dos advogados que pensavam as manobras regimentais que o PT usava para obstruir votações no Congresso e responsável por sugerir emendas contra projetos de interesse do governo Fernando Henrique Cardoso. Consultor jurídico da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, assessor da liderança do PT na Câmara dos Deputados, foi advogado de Lula nas campanhas presidenciais de 98, 2002 e 2006, quando ganhou sua confiança. Integrou a equipe de Dirceu na Casa Civil, portanto era o núcleo duro do ministro corrupto do governo Lula, até chegar ao primeiro escalão como advogado-geral da União. Complemento, lembra que eu falei lá da Margaret Thatcher sobre profundo amor à liberdade? Vamos lembrar que o Dias Toffoli, esse inquérito é muito associado ao Alexandre de Moraes, mas foi o Dias Toffoli que criou o famigerado inquérito das fake news. Esse inquérito vai fazer 4 anos de aniversário. Talvez um dado sem um lapso temporal sem precedente na história do direito criminal brasileiro. Bom, ele é o criador do inquérito das fake news. E por que isso? Vocês lembram que ensejou a criação desse inquérito? Foi a publicação pela imprensa nacional, pela revista Cruzoé, de uma matéria que fazia alusão ao amigo do meu pai, que era justamente uma expressão que aparecia em e-mails do Odebrecht. Quem seria o amigo do meu pai? Quem falava isso era Odebrecht filho, certo? Se referindo ao amigo do pai dele. O amigo do pai dele era Lula e o amigo do amigo, supostamente, seria Dias Toffoli. Dias Toffoli, quebrando aí uma série de protocolos e violando questões jurisdicionais, instaura esse inquérito e passa para Alexandre de Moraes, que retira a matéria do ar, ou seja, censura. Então, você tem um juiz umbilicalmente ligado não só ao PT, mas também a Lula e também a Odebrecht, tomando uma decisão dessas. Então, é de se pensar que talvez, juridicamente, judicialmente, ele não seja a pessoa mais qualificada para proferir esse tipo de decisão, mas aí eu jogo aí para os especialistas, certamente não deve haver nenhum impedimento formal, talvez moral, pelo histórico que eu acabei de ler. Zé, foi uma pá de cal na Operação Lava Jato, essa decisão? Bem, primeiro eu repilo com absoluta veemência e me solidarizo com o ministro Dias Toffoli. As acusações que foram feitas a ele aqui, que no fundo atingem e o acusam de parcialidade, elas são absolutamente incorretas porque se fala de uma biografia até antes da posse. Não foi citado nenhum ato pós-ministro. Dias Toffoli tomou várias decisões contra o presidente Lula. Eu, inclusive, critiquei decisões que ele tomou publicamente. Dias Toffoli agiu com independência, mesmo quando eu discordo. Da mesma forma que eu diria do advogado-geral da União nomeado por Jair Bolsonaro, um homem digno que é André Mendonça. Ou seja, eu não posso atacar a honra e a dignidade de ministros quando eu discordo de decisões e aplaudi-las quando eu acordo. Seguramente, muitos dos que estão atacando Dias Toffoli hoje aplaudiram a ele quando ele não liberou Luiz Inácio Lula da Silva para ir ao enterro do seu irmão, ou quando ele votou contrário à sua liberação para que ele pudesse ser candidato. Ou seja, eu não posso fazer isso com a dignidade das pessoas, eu me solidarizo com vigor com o ministro Dias Toffoli. Ele é um ministro correto, mesmo quando eu discordo dele.
Não se pode fazer isso com as pessoas. Acho incorreto, acho errado. Discutamos ideias, mas não atinjamos as ideias a partir de atingir a credibilidade das pessoas. Acho isso péssimo, acho isso horrível. Não só para ministro da Suprema Corte, mas em geral contra qualquer pessoa no país. Não é assim no Estado de Direito. Discutamos ideias e não tentamos atingir a imagem do mensageiro, acusando-o de parcialidade, sem atacar a ideia que efetivamente ele coloca. Mas, se o Caio me permite, houve um erro conceitual no teu conceito de inocência, Caio. Basta ler a Constituição brasileira que inocência não é aquele que não cometeu o crime. Inocência, segundo a Constituição, é aquele que não teve sentença transitada em julgado. Por favor. Esse é o conceito jurídico. Quem não cometeu crime você pode achar que alguém cometeu, eu acho que alguém cometeu, esta pessoa, até que ocorra o trânsito em julgado no Estado de Direito, é inocente. Esse é o conceito jurídico penal de inocência. E não aquele conceito que eu quero, dizendo Jair Bolsonaro é inocente. Aí me interessa falar que não teve trânsito em julgado. Lula é inocente, mesmo tendo o processo anulado. Não. Há um critério para definir a inocência de Jair Bolsonaro, de Lula, dos meus amigos, dos meus inimigos. É trânsito em julgado. Assim diz a sentença, assim diz a Constituição, assim diz o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário desse país, tem que ser respeitado, mesmo quando não decida aquilo que eu quero. É assim que se age numa democracia, e não atingindo pessoas efetivamente pelo fato de eu não gostar do seu passado e não analisar a sua conduta no presente, nem analisar as suas decisões. Fosse assim, eu estaria criticando duramente o ministro André Mendonça, porque ele foi advogado-geral da União da mesma forma que Toffoli foi de Jair Bolsonaro. Toma decisões que eu não concordo, toma decisões que eu concordo, mas é um homem sério, um homem digno e, como tal, tem que ser respeitado. Eu acho que nós temos que perder um pouco essa mania de atingir pessoas desta forma, especialmente autoridades públicas, que tomam decisões fundamentadas. Eu não li a decisão do Dias Toffoli, não tive tempo, cheguei agora de viagem. Mas são 120 páginas que eu folhei muito bem fundamentadas. E mais, quero dizer o seguinte, Caio, de fato, Lula teve seus processos anulados por suspeição. Agora se avança. Nessa decisão do Dias Toffoli, mostra não só a suspeição, mas mostra-se que um juiz suspeito articulou dolosamente para conseguir eleger aquele, não sei se está nisso, mas agora é dedução minha, para eleger Jair Bolsonaro, tirando o Lula da disputa. Isto é fato. Quando ele divulgou, por exemplo, a delação do Palocci, não poderia tê-lo feito. Não poderia tê-lo feito, a lei não permite. Agiu com abuso de poder. E vi que Toffoli cita essa situação na sua decisão, dentre tantas outras. Então, por favor, vamos respeitar a democracia, vamos criticar decisões, mas nunca, jamais atingir reputações, assassinar reputações, mesmo daqueles com quem nós não gostamos de conviver ou de ver em cargos públicos. Assim é a democracia. Numa ditadura, aniquilam-se as pessoas para acabar com as ideias. Na democracia, respeitam-se as pessoas para se combater as ideias. Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, a gente vai continuar esse debate, mas amanhã, porque... Eu fui acusado aqui publicamente de fazer uma imputação. 30 segundinhos agora para cada um, então. Qual acusação que eu fiz à honra do ministro? Eu li dados biográficos e critiquei uma decisão com base em argumentação do Ministério Público. Zé, de verdade, se a gente vai perder a mania de atacar as pessoas, comece perdendo a sua mania de me atacar. Eu não fiz nenhuma ilação. Eu li um editorial do Estado de São Paulo apenas com dados biográficos. E, claro, a ideia que eu estou discutindo é uma ideia ampla de suspeição. E não ponha palavras na minha boca. Eu falei de forma muito clara que era inocência no seu sentido amplo, citando a definição do dicionário que eu repito aqui para o senhor. Inocente. Que ou aquele que não cometeu crime. Não tem a ver com a discussão penal. A discussão penal está esgotada. Não é assim mesmo? Eu não estou falando disso. Agora, é muito possível a pessoa ter cometido crime e o Estado ter perdido o direito de persecução penal. O crime pode ter prescrito, por exemplo. Cometeu o crime, mas o Estado não pode mais persegui-lo. Cometeu o crime, mas a ação penal foi anulada. Então, eu nunca disse isso. Eu não estou fazendo confusão sobre nada. E, de novo, não reconheço nenhuma ofensa pessoal ao ministro, a não ser que ler a sua biografia seja uma ofensa. Um minutinho só, Zé, para você. Em primeiro lugar, Caio, eu não aceito que ninguém fale de forma imperativa comigo. Nem meus pais fariam mais isso. Não aceito que você fale, não ponha nas minhas bocas. Ou na minha boca, perdão. Você pode dizer, discordo, você está errado, mas não ponha, não me dê ordens, Caio. Você não manda em mim, você é igual a mim. Segundo lugar, é importante ter claro ainda que você leu uma biografia parcial de Dias Toffoli antiga. Você não leu
o que é a biografia dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Esqueceu de ler. E ao fazer isso, eu não te acusei, Caio. Eu não falei que você é isto, aquilo outro, que é suspeito. Não me dirigi a você, me dirigi às suas ideias. Sabe por quê, Caio? Porque eu me dirijo às ideias. Eu acho que toda pessoa que age de forma agressiva é um pedido de socorro quando não tem argumentos. E eu não ajo de forma agressiva, eu ajo de forma polida, eu ataco duramente argumentos. Eu não dirigi uma palavra a você. Eu não tenho por que fazer juízo de valor sobre sua pessoa, te respeito imensamente como comentarista. Agora, a sua ideia de ler parcialmente uma biografia antiga do Estadão, sem considerar uma atuação de Dias Toffoli como ministro do Supremo Tribunal Federal, atinge a dignidade dele, atinge a sua condição e o torna suspeito, o que não é verdade. Ninguém é suspeito pelo que foi antes, como André Mendonça não é pelo suspeito por ter sido apoiador e advogado-geral da União de Bolsonaro. Não é assim que se avaliam as pessoas. Portanto, eu estou criticando a tua ideia, a tua pessoa eu tenho em altíssima conta. Eu não atinjo mensageiros para atacar ideias. Muito bem, amanhã os dois hoje vão ter a tarde para rever então o grande debate de hoje e amanhã vocês vão se entender aqui o que foi dito e o que não foi dito, porque esse tema da Lava Jato certamente vai continuar aqui.